a nossa conexão com Brasília. Vamos acompanhar as discussões que envolvem aquele dispositivo que foi vetado pelo presidente Lula no projeto que prevê o fim ou a restrição das saidinhas temporárias de presos. Há um debate entre os parlamentares. Randolfo Rodrigues, senador, fala neste momento. Agora sim, o presidente da casa, o Pacheco. Vamos acompanhar. Bem no momento. Estamos em processo de votação nominal no Senado Federal. Momento. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que ainda não votaram, que possam votar. Senhor presidente, a oposição orienta pelo voto não. A oposição vota não. Duplamente a oposição vota não. Na verdade, nós esperamos ter mais de 41 na oposição votando não e no governo, a favor da sociedade, senhor presidente. Estamos em processo de votação nominal. Peço aos senadores e senadoras que possam votar. Peço aos líderes que possam acionar suas bancadas para comunicá-los da votação. Estamos acompanhando a manifestação dos líderes das bancadas, inclusive tem o painel com a orientação das siglas. O presidente do Congresso, do Senado, Rodrigo Pacheco, fazendo a condução dos trabalhos, os parlamentares ali no plenário. Pela liderança do Partido Novo, concedo a palavra à deputada Adriana cena tradicional de votações importantes. Vamos acompanhar. Bom, obrigada, presidente. Agora, quem pediu a palavra? Eu, na verdade, subo essa tribuna para justamente falar da importância da derrubada deste veto. Muitos aqui já falaram, mas eu quero trazer uma visão também... Deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. ...sentimento de impunidade que assola o nosso país, né? Nós temos esse sentimento de impunidade em várias situações. Ao longo do último mês, nós vimos um monte de condenados sendo descondenados, nós vimos um monte de provas sendo anuladas, a gente viu uma leniência total com corrupção, com desvio de verba pública, com falta de transparência, com mau uso do dinheiro público. E quando a gente vê que o Congresso Nacional, de uma maneira certeira, de uma maneira correta, optou e restringiu o benefício da saidinha, porque o que a gente via na saidinha era que quem saía para matar, saía para roubar, e pessoas de bem eram reféns e vítimas, né, desses criminosos que usavam um benefício para fazer coisa ilícita. Então, o que a gente fez aqui, o Congresso Nacional, foi realmente restringir a saidinha para criminosos que tivessem usado de violência, de ameaça, e foi acertada. O que faz esse presidente Lula? Ele simplesmente passa por cima do Congresso Nacional e veta uma decisão que e foi da sociedade brasileira, vetando. Vamos lembrar que segurança pública ou pelo menos deveria ser, um direito do cidadão. Cidadão de bem, que trabalha, que quer viver em paz, que quer viver tranquilo com sua família. E a saidinha, quando um cidadão de bem vê um criminoso saindo, roubando, matando desse benefício, fica aquele sentimento de impunidade, aquele sentimento que o nosso país, a impunidade sempre prevalece. Então, eu acho que hoje a gente tem uma bela resposta para dar. Não só para a sociedade brasileira, que aqui tem parlamentar que os representa, que a representa, como também para o presidente Lula e para esse governo, que não vai tripudiar em cima desse desejo da população. A gente precisa trabalhar para que o sistema carcerário realmente recupere pessoas. Então, há um belo debate a ser travado em como ressocializar, em como tornar o sistema carcerário melhor. Agora, não venham com questão de ressocialização, uma vez que isso não está baseado em dados, não está baseado em evidência. Olha, 6 em cada 6 condenados fugiram durante saidinha.
As pessoas que saem no projeto de ressocialização, eu tenho um número interessante aqui, ó. Dados do Núcleo de Estudos da Violência da USP, de 2024, fala que, em média, 46% dos egressos do sistema prisional retornam para as prisões após reincindirem delitos. Então, a gente está falando que o nosso problema é o nosso sistema carcerário. Não é colocando na rua para que eles cometam mais crimes que a gente vai resolver esse problema. A gente está falhando nessa ressocialização. Então, quem defende ressocialização, eu queria pedir para trabalhar com dados, para trabalhar com evidências, porque tudo o que a gente está vendo vai contra isso. E a outra coisa também que eu acho interessante falar é que a gente precisa ter regras mais rígidas. Sim, porque hoje quem mata, quem sai, comete delitos, é fácil, sabe que depois vai estar na rua de novo. A gente precisa ser intolerante com o bandido, com o criminoso. Então eu subo essa tribuna, na verdade, usando esse tempo, para falar, pedir para o Senado, vamos sim confirmar a derrubada desse veto. Porque lugar de criminoso é na cadeia. Cidadão de bem tem que andar na rua tranquilo. Obrigada, presidente. E posicionamento contundente da deputada federal Adriana Ventura, dizendo que o presidente da República passou por cima do Congresso ao vetar o dispositivo do projeto que acaba com a saidinha, inclusive considerado o trecho mais importante que foi derrubado, vetado pelo presidente da República. Só atualizando a nossa audiência, há pouco, deputados federais derrubaram o veto presidencial, inclusive com placar 314 deputados votaram para derrubar e 126 com o objetivo de manter o veto presidencial, para a manutenção desse veto do presidente Lula. E agora, ao debate no Senado Federal, a gente vê, inclusive, o senador Eduardo Girão, do Novo, fazendo a defesa dos seus pontos de vista no plenário do Senado Federal. Inclusive, a gente vai trazer daqui a pouco as informações sobre o score, né, o placar dessa votação que acontece entre os senadores. Bem, a gente vai seguir acompanhando, a nossa produção, inclusive, debruçado, acompanhando todas as manifestações dos parlamentares no Congresso Nacional. Trata-se de uma sessão conjunta, deputados e senadores se manifestando em relação aos vetos presidenciais. Vamos retomar com os nossos comentaristas. Dávila, inclusive, conhece a parlamentar Adriana Ventura. Foi um posicionamento contundente, firme por parte dela, fazendo uma defesa que muitos entendem como a mais adequada nesse momento, né? Com certeza. A deputada Adriana Ventura fala o que a população quer, que preso fique na cadeia, porque o cidadão de bem possa andar na rua de maneira segura. Ela está correta. E a opinião dela é sim a expressão da maioria do Congresso Nacional, como já foi demonstrada no voto dessa medida. Então, provavelmente, este vai ser também o entendimento do Congresso Nacional para derrubar o veto do presidente da República, que é um veto que vai contra a percepção da maioria do cidadão brasileiro que quer ver preso cumprir pena e não preso e passar Natal, Páscoa, aniversário do filho em casa com a família. Você, Mota? Criminoso preso. É sempre bom a gente usar essas duas palavras. Criminoso preso. É muito importante isso que a deputada falou. Enquanto ela discursava, eu recebi aqui uma mensagem do Paulo Bernardi Júnior, espectador nosso. Mota, por favor, comente sobre os assaltos aos motociclistas. Estamos com medo de rodar nas ruas. Essa é a história do brasileiro. É medo de fazer tudo. A nossa vida é regida pelo medo. Eu só tenho uma coisa, um pequeno reparo a fazer na fala da deputada, que de presídio não recupera ninguém. Cadeia não recupera ninguém em nenhum lugar do mundo. Esse não é o objetivo da cadeia. Quem recupera a si mesmo é a pessoa. Vou ter que interrompê-lo um instante, ao vivo. Olha só, resultado. Caiu também o veto presidencial no Senado Federal. 52 senadores votaram para derrubar e 11 para a manutenção do dispositivo, uma abstenção. Inclusive, vamos escutar o que falam os parlamentares. Passa-se agora a apreciação dos dispositivos 1 e 2 do veto número 11.
de 2024, parcial aposto ao projeto de lei complementar número 233 de 2023. Viraram a página, então? Vamos acompanhar. A produção vai ficar de olho qual é a próxima apreciação por parte dos senadores, mas a indicação, então, derrubado o veto presidencial do dispositivo que trata da saidinha de presos em relação às datas comemorativas. Mota, vou pedir para você retomar e concluir o seu raciocínio, por favor, agora já com a informação que o veto foi derrubado. Eu só vou concluir rapidamente dizendo a função da cadeia não é recuperar ninguém, não é transformar o homem, não existe esse lugar mágico onde você coloca por um lado um sujeito que jogou a própria filha da janela e sai um cidadão maravilhoso do outro lado. A função da cadeia é tirar o criminoso da sociedade, botar ele lá dentro para que ele pare de cometer crimes. E número 2, dar o exemplo para que as pessoas pensem 2 vezes antes de cometer o crime, é elevar o custo do crime. Gary Becker, o famoso economista, ganhou o prêmio Nobel explicando isso em 1992. Você tem que aumentar o custo do criminoso para ele cometer o crime e reduzir os benefícios. Mas eu não posso deixar de dar mais uma vez parabéns ao Congresso Nacional, porque esse é um dia histórico, Caniato. E eu me sinto emocionado, porque há mais de 10 anos que eu estudo esse assunto como um leigo. Eu falo sobre isso, eu chamo a atenção sobre o aspecto moral do crime, eu escrevi um livro, A Construção da Maldade, então eu estou aqui emocionado, achando que nós aqui no Pingos nos Is, na Jovem Pan, fizemos o nosso trabalho, contribuímos, nem que tenha sido um pouquinho, para esse dia maravilhoso que a gente está vivendo hoje. Parabéns ao Congresso Nacional. Pois é, quero enviar também as nossas congratulações, as muitas mensagens carinhosas e observações que são feitas pelos nossos telespectadores, especialmente para o Gilson Conceição e o Lídio Manuel Costa, todos os dias enviando mensagens e análises também. Qualquer dia eles podem vir aqui na bancada participar com a gente. Obrigado pela participação todos os dias. Você, Cristiano Beraldo, além dessa notícia que é importante a gente compartilhar, o Mota parabenizou e fez congratulações ao Congresso Nacional. É importante dizer, 2 derrotas substanciais para o governo federal também, né, Beraldo? Pois é, e só para fazer um registro aqui, o Mota chamou atenção para um ponto que é fundamental. Nós aqui dessa bancada fomos uma das pouquíssimas vozes na imprensa a tratar esse tema da forma que ele precisa ser tratado, olhando a realidade dos fatos, a realidade do Brasil e, sobretudo, a realidade das vítimas. Essa conversa de ficar passando a mão na cabeça do criminoso como se nós, como sociedade, tivéssemos alguma responsabilidade sobre o ato criminoso cometido. Nós não temos nenhuma responsabilidade, nós somos a vítima em conjunto da ação desses marginais e de um Brasil que torna a vida desses marginais cada vez mais fácil. O que o Mota citou de que o custo do crime tem que aumentar a ponto de não valer a pena, o Brasil caminhou desde 1992, só para usar a data do Prêmio Nobel citado, a gente caminhou na direção oposta disso. A cada ano vale mais a pena ser criminoso no Brasil, porque a cada ano você tem uma bancada no Congresso para defender marginais, você tem legislação aprovada para proteger marginais, você vê a estrutura política ideológica querendo jogar nas costas da sociedade a responsabilidade da tal ressocialização, quando, na verdade, o que a gente precisa é construção de cadeia, aonde estes criminosos cumpram a sua pena da forma devida. A superlotação, ela não é um problema humano, ela não é só isso. A superlotação também traz um problema da dinâmica do cumprimento da pena, porque é nesta superlotação que o próprio sistema carcerário perde o controle do ambiente carcerário, onde vai se fortalecendo a atuação dessas facções criminosas que dominam de forma absolutamente descarada os presídios brasileiros. E depois nós, como sociedade, é que temos que absorver esses marginais e nos responsabilizarmos pela sua ressocialização. Isso está absolutamente
errado. É preciso colocar um ponto final. E aí, de novo, destaco a importância do debate que travamos aqui e a importância das análises que fazemos, trazendo um pouco desses anseios, dessas angústias da sociedade brasileira que vive a realidade da violência dia após dia.